Olá, meus queridos, meus colegas. Uma boa noite para você, amigo do Face, amigo do WhatsApp, amigo do YouTube, amigo do Instagram. Uma boa noite para você. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair, ou um bom dia, ou uma boa tarde. Eu não sei que hora que esse vídeo vai cair, meu querido, meu colega, meu amigo. E uma saudação no Criador do céu e da terra para meus irmãos. Irmãos, hoje eu queria falar as coisas que aconteceram no longo tempo, de lá para cá. De lá para cá, querido. Hoje eu queria ir um pouco mais profundo para ver se você entende, querido. O que eu quero passar para você. O que eu quero te explicar esse ano. Eu garanto a você que nem um pastor e nem um padre, entendeu? Nem um presbítero, nem um diácono, nem um rabino vai falar o que eu vou falar, querido. Eu acredito que sim, querido. Acredito que sim. E te dizer, querido, que esse ensino, ele não vem da minha pessoa. Entendeu? Eu recebo e passo para vocês. Pois é, querido. Eu tinha falado dos meus vídeos. Que quem inventou isso tudo que a gente vê aí, foi os homens que inventaram. E vou te provar, querido. Tem como provar? Tem, querido. Eu te disse nos meus vídeos antes, que era só tu ir para antes do dilúvio. Agora eu vou fazer umas perguntas a você, querido. Você tem que entender muito bem as coisas. Tem que entender muito bem as coisas. Que eu disse a você que quem fez essas coisas que o homem inventa, data, hora, essas coisas, foi tudo o homem que inventou. Oxenterismo, por que você está falando isso? Porque Adão e Eva, querido, na época de Adão e Eva não existia calendário, não. Não existia relógio, não existia nada não, querido. Você tem que entender isso, querido. Não existia templo, não existia nada, entendeu? Não existia essas coisas não. Não existia esse negócio de trabalho não, entendeu? O pai ele sustentava, você comia dos animais selvagens, entendeu? Eu vou voltar um pouco para você entender as coisas. O que o mundo fez, querido, foi bebida. O que o mundo fez foi essa comida que você come, entendeu? Uma comida reciclada, que não presta para nada, só presta para você morrer. Aquele tempo, querido, as pessoas viviam que nem Metusalém, um nominho assim. Ele viveu 900 e não sei quantos anos, querido. Por quê? Porque ele não comia porcaria. Igual vocês comem hoje. Nós comemos hoje. Entendeu? Essa porcaria o que? Seu governo, o seu mundo que você está nesse planeta aí, ele te enganou, querido. Te enganou de todo jeito aí. E esses pastores velhos aí são tudinho babyloide. Pastor, padre, tudinho são babyloide, querido. Por quê? Porque eles foram enganados também, querido. Por esse mundo velho diabólico. Hoje tu não vive 60 anos, tu morre, querido, por causa da contaminação que tem na comida. E tudo que aconteceu, querido, a primeira Babilônia que foi destruída, que depois, né, de Adão e Eva que houve aquelas pirâmides, né, as pirâmides grandes, né, eu tô falando já depois do dilúvio, não foi antes do dilúvio não, antes do dilúvio não existia pirâmide não existia não, depois é que veio as pirâmides. Aí o que foi que aconteceu? Porque naquela época lá, se você for voltar bem a história, mas bem mesmo, os templos vêm existir. Os templos vêm existir naquela época. Lá, não foi o povo de Israel que inventou o templo, não.
Se você for bem na história mesmo, foi o povo dos Egípcios, querido, que inventaram os primeiros templos. Não foi esse Deus aí que inventou, não. Não se lembra que o povo adorava aquele Deus vai sol lá, não? O povo do Egito não adorava, não? Então, aí esse anjo de quem? Você tem que entender, querido. Você tem que entender porque eu vou profundo hoje. Vou profundo. O Moisés lá pegou, entendeu? Conheceu esse anjo que se passou por o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, entendeu? E fez todas as histórias, querido. Depois, primeiramente foi Abraão, e depois foi o Moisés, que inventou com esse negócio de templo e esse negócio de sacerdote, entendeu? Não existe esse negócio de matar cordeiro, entendeu? Para você morrer, não, isso aí não existia, não. O próprio pai matou segundo a história aí, o próprio pai matou o cordeiro para vestir quem? Adão e Eva. Não foi por causa do pecado de Adão e Eva, não, foi para vestir, que sua Bíblia pagonizada fala aí. Não foi para fazer sacrifício, não. Você tem que entender isso, querido. Você tem que entender isso, que você é enganado por um pastor e você é enganado por um padre que não sabe lhe explicar direito. Essas histórias, querido, você pode analisar aí, pode ir profundo, que você vai ver do que eu estou falando. É verdade, querido colega amigo. Então, os templos, quem começou foi os sacerdotes de quem? De quem, querido? Você tem que entender, né? Você tem que entender porque Íris, né? Era uma deusa do sol. E todas as histórias que aconteceu aí, que você sabe, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, querido, primeiros templos foi dela, uma deusa. E depois originou esse nome Deus, que o próprio Moisés mais Abraão fez, que é Satanás camufladamente, querido. Esse negócio de Deus é Satanás mesmo, querido. O problema é isso. É porque o Criador do céu e da terra, nós sabemos que só existe só um, o Criador do céu e da terra. Esses títulos foi tudo o homem que inventou. Eu já te falei já nos meus vídeos já. Yud-Re, Vav-Re, isso está escrito na Bíblia hebraica. É uma passagem que tem lá no Monte Horebe, onde o anjo falou com quem? Com Moisés. O anjo falou, sempre é o anjo nessa Bíblia, querido. Não é o pai, não. Você tem que entender que é sempre anjo. O filho veio, sim. O filho do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, veio. Deu seu testemunho, deu. Assim como deu alguns profetas. É interessante no capítulo 7 de quem? De Jeremias, está dizendo que o próprio pai não fez holocausto, coisa nenhuma. Então, você tem que entender, querido. Você tem que entender essas coisas. Querido colega amigo, você tem que nascer de novo no conhecimento da verdade. Esse negócio de data, esse negócio de ano novo, foi tudo o homem que inventou, querido. Tudo o homem que inventou para te enganar, querido. Satanás está precipitado aqui. Satanás não está no inferno, não, querido. Ele não é dono de nada lá, não, querido. Ele está aqui, ele está precipitado aqui. Em Apocalipse fala, querido. Ele não está lá no céu, que antes ele tinha acesso. Eu não sei como era que ele tinha acesso, mas antes ele tinha lá. Que ele acusava lá. Então, você tem que entender isso. Você tem que entender, querido, as coisas. Hoje eu vou bem além hoje, para ver se você entende o que eu quero chegar, o que eu quero falar com você, querido. Você não pode ir na onda dos Micolaitas, não, querido. As 7 igrejas da Ásia que estavam lá, não tem aquelas 7 igrejas? Não era lá de Israel, querido. Não era lá. E outra também não era igreja, não. Eles dizem que era igreja, depois diz que é templo, depois diz que é sinagoga, depois diz que não sei o que, não sei o que lá. Querido colega amigo, querido, eles estão tudo mentindo, querido.
No alfabeto hebraico não existe a letra J, como é que é igreja, querido? Você tem que entender que esses nomes são tudo diabólicos, esses nomes da Bíblia, querido. Se arrependa, querido, no nome do Criador do céu e da terra, querido. Se arrependa dos seus pecados, você que bebe, você que fuma, se arrependa. Enquanto é tempo, por quê? A justiça do Criador do céu e da terra vai te pegar e você vai morrer aí, querido colega amigo. Meu querido, meu colega amigo, esse Apocalipse também, querido, tem muitas passagens que são mentira, querido. Não existe bomba atômica, não existe míssil, não existe nada, querido, nesse livro, querido. Esses livros são paralelos, velho. Não tem nada do presente aí. Esse Deus era muito fraco, querido. Como é que esse Deus de vocês aí diz que é o Deus Todo-Poderoso e não tem bomba atômica nesse trem aí, desse livro de Apocalipse, querido? Você tem que entender, não tem míssil, não tem nada, não tem caça, não tem nada. Aí você pode prestar atenção. E ainda tem uns abestalhados que diz aí, em que diz que entende de simbologia, né? E diz que o escorpião lá é o quê? É o tanque, mas que coisa, querido, mas que mentira, querido. Esse pessoal aí tem que se converter de novo. É o pessoal de Iau, o cachorro latino. Eles dizem que o tanque... Ai, eu não quero nem rir, querido colega. Ele disse que o tanque lá é o quê? É o escorpião. Mas esse tanque, querido, esse tanque é de ferro. Na simbologia, quando fala... Tem que ser de sangue, entendeu? Tem que ser de carne. O escorpião tem lá. Eu não sei se é seu sangue, mas tem carne lá. Ele é vivo. Então ele está mentindo, querido. É escorpião mesmo, querido. Se for escorpião mesmo. Se for gafanhoto, não é o caça, que nem esse abestalhado aí do Romilson aí falou. Isso é um atroiado. Como é que pode, querido, uma coisa dessa? E esse povo ainda besta, ainda que acompanha esse falso profeta. Tem cada profetizado aí que ele profetizou antes aí, não aconteceu nada e nem vai acontecer, querido. Por quê? Porque ele não tem chave nenhuma aqui nesse Brasil, querido. Eu te digo que... Eu não sei se tem chave aqui no Brasil não, viu? Não sei não, viu? Você sabe do que eu tô falando. Seu Romilson ou alguma outra pessoa, entendeu? Que tem a chave da salvação que eu falo. Essas pessoas, querido, que ficam pregando aí, eles não receberam ordem lá de cima não, querido. Não receberam ordem nenhuma, querido. E fica falando aí o nome de Deus, fica falando o nome de Jeová, fica falando o nome de Yahweh, fica falando o nome de Yahweh, entendeu? Você tem que entender que só quem pode falar essas coisas é quem recebeu a chave, querido. Quem tem acesso, querido, do Pai, querido. Que foi lá na nuvem, querido. Você tem que entender isso, querido. Eu não estou dizendo que aqui no Brasil só tem chave eu não. Eu sei que tem alguns aí. Mas, querido, meus colegas, você tem que prestar bem atenção. Preste bem atenção, porque esses pastores aí, querido, estão tudo condenados. Esses pastores, esses padres, não tem? Essas freiras velhas, tem? Essas pessoas velhas que fica aí, tem? Com isso aí? Isso tudo é mentira de Satanás, querido. Isso tudo é mentira, mentira. Adão e Eva nunca precisou de tal coisa, querido. Então, querido, na última Babilônia, já depois do Egito, a primeira Babilônia, que já depois do Egito, não, depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio. Aí veio aquelas pessoas que queriam ser mais do que o Criador do céu e da terra. Aí o pai pegou na cabala, usou os animais e detonou eles, querido. A primeira Babilônia foi o Egito, querido. Foi afundada lá, querido. Pode olhar lá aquelas imagens velhas, tudo em lá, daquela íris, né? Então tudo debaixo lá, entendeu? Por quê? Porque ela foi afundada. Primeiramente o pai usou os animais. O pai sempre usou os animais. Entendeu? Nessas coisas, a passada, né?
Passado, quer dizer, passado. E agora, como a população está muito, o pai não vai usar mais animais. O pai não vai usar, não. O pai vai usar as outras coisas que ele tem, querido. Ele sempre tem tudo, querido. Nosso pai é rico, querido. Nosso pai não precisa de migalha sua, não, querido. Nosso pai não é milionário, mas ele é tudo que você pensar em sua vida, ele tem. Ele dá. Ele dá a quem quer, ele toma de quem quer. Ele é o que é e acabou, querido. Ele é o Todo-Poderoso. Entendeu? Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então, querido, o que eu tenho para te dizer que essas coisas tudo, mas tudo, foi o homem que inventou. Aí você, por ser fiel ao Criador do céu e da terra, aí tem muita gente aí que fica dizendo aí, mas quem é você? Você é melhor que ninguém? Você é melhor do que... Tem pessoas, né? Eles vão esquecer o que não é, eles vão querer ser... Tem pessoas que pensam assim de minha pessoa. Mas lembre, querido, que o pai não poupou nem as criancinhas na época do dilúvio. E as criancinhas tinham pecado? Você tem que entender uma coisa, querido, que quando a justiça vem, ela atinge, querido, todas as áreas, querido. Só não atinge aquelas áreas que o pai realmente está com ela. Você tem que entender isso. As criancinhas morreu, né? E as criancinhas não tem pecado, nem diz os pastores aí, né? As criancinhas não tem pecado, as criancinhas não podem batizar não, né? Esse negócio de batismo foi João que inventou, querido. João, ele próprio disse que esse livro ia entrar em contradições. Se você quiser ver, depois do batismo ele falou, entendeu? Que esse livro ia entrar em contradições e entrou mesmo. Entrou mesmo, querido. Você tem que entender que esse livro é pura contradições. Porque, querido, eu fico pensando uma coisa, querido. Fico pensando uma coisa mesmo. Como é que você que é pastor, você que é padre, você faz um templo, entendeu? Você faz um templo. Aí você vai e prega a palavra de Jesus. Aí convida aquelas pessoas para ir para a igreja. Aí você vai e dá um cargo a outra pessoa lá, como diácono, como presbítero, como um obreiro, entendeu? Aí você vai e ganha dinheiro, entendeu? Tanto como aquele obreiro, como aquele pastor, tem seu salário. E tem o CNPJ. Mas o Messias não disse que você tinha que dar a César o que era de César, querido? Você não deu, não foi? Você está comendo, entendeu? O que é de César. Você não está dando o que é de César, não. Vocês, empresa diabólica. Vocês que atuam em templo feito por mão de homem. Vocês não estão dando um bom testemunho. Por conta disso, vocês vão sofrer nessa grande tribulação que vai vir aí. Você tem que entender, querido, que a justiça, quando vem, ela não quer saber de nada de criança, não. De criança que não tem pecado, não. Ela atinge todas as áreas, querido. Só não atinge aquelas áreas que o pai realmente está com seu servo. Você tem que entender isso aí. Meu querido, meu colega, meu amigo, você tem que sair desses templos, querido, porque o Pai Todo-Poderoso, querido, está com aquelas pessoas que proclamam o Pai, entendeu? O filho nunca precisou dessas coisas. O filho tinha raiva desses templos diabólicos, brigava tanto com o povo de Yahushuru, os Yahudim. Sempre brigou, ele disse, raça de fariseu, entendeu? Até o João Batista, né? Falou lá, né? Que nele diz aí a história aí, raça de víbora, entendeu? Só que ele disse lá, arrependei-vos, é chegado o reino.
Não é chegar do reino de Deus, não. Isso aí foi a Igreja Católica que botou. É chegar do reino do Pai. Eu quem te digo agora, é chegar do reino do Pai, querido colega amigo. Se arrepende, querido. Confesse o Criador do céu e da terra, querido. Fale com Ele, querido. Para Ele te perdoar dos seus pecados. Meu querido, meu colega, meu amigo, você tem que entender uma coisa, querido. Ele está te dando uma oportunidade, querido. Ele está te dando, querido, uma oportunidade para você se arrepender. Senão você vai morrer aí, querido. A ira dele está para derramar agora, querido. Na minha geração, querido. Ele vai derramar. Ele vai derramar sua ira, querido. Meu querido, meu colega, meu amigo, se arrependa enquanto é tempo. Aceite o Criador do céu e da terra enquanto é tempo. Essas igrejas malditas, igrejas diz aí que tu tem que aceitar. Entendeu? Esse Deus, esse Jesus que não vai levar você ao céu, querido. Esse Deus e esse Jesus está em templo. O Messias nunca precisou de templo, querido. Quem gosta de templo é os anjos velho caído, querido. Por isso que meu pai matou um templo feito por mão de homem. Então, querido, já está chegando já, tem só 9 minutos só. E eu quero te dizer, querido, todas as coisas que você tem dúvida, vai para o dilúvio. Vai lá, antes do dilúvio, quer dizer, vai lá, entendeu? Preste atenção no que eu estou falando, querido. Para você ver se eu não estou falando a verdade. Tem pessoas que dizem aí, Erisvan, você quer ser o que não é, não sei o quê. Não, querido, eu sou o que eu sou, querido. Eu sou Erisvan, querido. Eu não preciso de ser, querido, de estar numa empresa, numa igreja não, para ficar falando essas coisas não, querido, para você não. Eu sou escolhido lá de cima, lá, querido. Isso tudo é de graça, querido. Até essa graça também é diabólica, querido. Até essa graça é diabólica, entendeu? Apesar que você, querido, tem um idioma aqui, latino, entendeu? Você fala latino e você não sabe. Com a maioria das coisas que você vai comprar é quase tudo latino, querido. E você não entende as coisas, querido. Porque os padres te ensinaram assim, querido. Os padres te ensinaram assim. É a graça. Graça. Tu vai receber a graça. Vai receber a graça. Mas que graça? Graça não é risada. Você tem que entender as coisas, meu querido. Você tem que entender, mas que tem que entender muito bem, querido. A graça é risada. Aquela risada velha de Satanás. Você não está entendendo, não? Você não está entendendo, não, querido? É gratuito, né? Que chama, né? Gratuito. É de grátis. É grátis. O certo é grátis. Tudo grátis para você. Aí eles botaram graça. Interessante, né? E é a mesma coisa? Rapaz, eu acho que não é não. Querido colega amigo, você tem que entender que eu explico deste jeito. Se você não quiser, entendeu? Receber essas instruções, querido, aí fica difícil para você subir ao céu. Fica difícil, querido. Porque o pastor e o padre te convenceu, entendeu? Te convenceu a ir para o inferno. Isso é o que é, entendeu? Isso é o que é, querido. Já está chegando ao fim desse vídeo, já vai dar quase meia hora que a gente está falando aqui. Mas eu te digo uma coisa, querida. Vale a pena tu beber, tu fumar, entendeu? Tu ficar jogando. Às vezes você
que, querido colega amigo, você gasta seu dinheiro todo com bebida, com cigarro, com essas coisas que não é do Pai. O próprio Messias disse assim, que a gente tinha que devolver o que era do governo lá, que era de César, entendeu? E os pastores não devolveram, os pastores querem para eles. E não gastar dinheiro naquilo que não é pão, entendeu? Ele pronunciou a palavra dinheiro. Mas você tem que entender uma coisa, querido, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra do Criador do céu e da terra. Entendeu? Você tem que entender isso, querido. O Messias, quando estava aqui, ele disse: "Seis meus imitadores." Interessante. Se eu for imitador do Messias, eu não vou falar do Messias. Eu vou falar de quem? Eu vou falar do Pai, porque ele imitou o Pai. Então, querido, por que os pastores ficam falando esse negócio de Jesus? Entendeu? Por quê? O Paulo lá disse, né? O Shaul disse lá que tinha que imitar ele, porque imitando a ele tinha que imitar a Cristo. Cristo, só se for Cristo de galo mesmo, querido. Só se for Cristo de galo, porque eu te digo uma coisa. Quer dizer que o Messias imitou o Pai, entendeu? E você tem que imitar a Cristo. Você tem que imitar a Paulo, quer dizer? Não, querido, você tem que imitar o Filho. Os filhos que fizeram a vontade do Pai. Você tem que entender isso. E você só pode pregar o nome do Criador do céu e da terra, que é teu Pai. Entendeu? Você não pode pregar filho, não. O Paulo, o Marcos, o Mateus, entendeu? Os discípulos dele, de Jesus, disse que tu tinha que pregar Jesus. Mas o próprio Messias disse que você tinha que imitar ele, querido. Você não está entendendo, não? Seu cara de cupim. Vai ler sua Bíblia, velha apagonizada lá. Entendeu? Para você ver. Seu bebedor de cachaça, seu babyloide. Entendeu? Você tem que entender essas coisas que eu estou falando para você. Senão você vai ser lançado no fogo do inferno. Você que fica ouvindo essas músicas velhas, diabólicas aí. Música esculambada. Você vai ser lançado no fogo do inferno se você não ouvir essas palavras que eu estou falando. Entendeu? É isso que vai acontecer com você. Você procura só coisas que convencem o mundo. Mas você lembre que você vai morrer. Você tem que entender isso. Você vai morrer e vai prestar conta diante do meu Pai. Entendeu? Do Criador do céu e da terra. Faça a vontade dele. Proclame a ele. Diga que ele é todo poderoso. Interessante. Você não vive sem água do meu Pai aqui. Por quê? Porque ele é a água viva. Ele falou nessa simbolização aí. Entendeu? Nesse símbolo. Você só come, querido, através do meu Pai. Você só bebe água através do meu Pai. Ele manda chuva para você, manda sol, manda tanta coisa para você e você nunca agradeceu a ele. Você pensa que só uma horinha velha lá na sua igreja lá você disse que fez coisas. Você foi desagradar a ele, se você quer saber. Segundo essa teoria aí, dessa Bíblia, essa Bíblia que está adulterada aí. Você só fez até agora. Você não fez foi nada, querido. Você tem que se converter ao Criador do céu e da terra. Querido, a gente está chegando a meia hora já. E se você não quiser ouvir essas palavras, não ouva. Mas o que eu falo é a verdade. Se você quiser ouvir, bem. Se você não quiser ouvir, bem, então bem. Para mim não importa. O que importa para mim é que eu estou divulgando a palavra. Um certo dia um crente falou desse jeito: fica com tuas palavras para tu mesmo. Aí eu digo desse jeito: eu não faço seu trabalho não. Eu não faço trabalho seu não para você falar isso não. Eu não estou comprando nada de você, querido colega amigo. O que você tem que entender é isso. Tem pessoas que dizem: guarda para tu mesmo, entendeu? Não, querido. Se você estiver comendo uma fruta gostosa, você não quer dividir com aquela outra pessoa, não? Você é muito orgulhoso. Você é muito um maldito que vai ser lançado no fogo do inferno se você pensar em sair. Entendeu?
Foi um crente que falou isso comigo na minha linha do tempo, eu tive que bloquear ele. Entendeu? Essa causa não é sua, querido. Essa causa é para aquelas pessoas que creem no Pai, entendeu? E tem vontade de fazer a obra dele, e tem vontade que aquela outra pessoa seja salva. O que eu tenho para te falar é isso, que você tem que se converter dos vossos maus caminhos. Então, querido, tchau, que o Criador do céu e da terra te ilumine, te dê força e coragem para lutar contra as tempestades do mal aí que está vindo de todo jeito, contra os espíritos, entendeu? Desse mundo diabólico, esses espíritos de ranco, tá em todo canto aí. Então, querido, tchau, já deu meia hora já. É bom você entender as coisas, meu querido, meu colega, meu amigo. Que o Criador do céu e da terra te ilumine, te dê força, meu irmão. Para mim é uma honra, meu irmão, ficar falando do meu pai para você. Para mim é uma honra, minha irmã. Para mim é uma honra ficar falando. Tchau. Que o Criador do céu e da terra te ilumine.